Mãe, é melhor a mãe esperar lá fora durante esta parte. Quem disse isto foi o meu filho, o Diogo. O meu único filho. Ele disse-o com o mesmo tom que se usa para dizer a um desconhecido que a sua mesa no restaurante ainda não está pronta. Educado, um pouco apressado. Com o olhar já focado em alguém mais importante, mesmo por trás de mim. O fotógrafo só quer a família mais chegada e a família Vasconcelos. A mãe compreende, não compreende? Eu estava de pé, na entrada de mármore do clube de golfe em Cascais. Segurava uma pequena caixa branca com as duas mãos. Lá dentro estava um ramo de rosas brancas. As mesmas rosas de jardim que eu tinha escolhido 3 semanas antes na florista. As mesmas rosas que agora enfeitavam, em jarras altas de vidro, todas as mesas do salão de festas atrás dele. Eu tinha pago aquelas flores, eu tinha pago o quarteto de cordas que aquecia os instrumentos na sala ao lado. Eu tinha pago a última prestação do bolo de noiva de 4 andares em dinheiro vivo nessa mesma manhã, porque a pasteleira assim o preferia. Eu tinha pago o casamento que a minha neta estava prestes a ter. E o meu filho estava a pedir-me para esperar lá fora. Eu não levantei a voz. Nunca fui mulher de levantar a voz. Olhei para baixo, para a caixa da flor de lapela. Olhei para o meu próprio nome, escrito na etiqueta com a letra cuidadosa da florista. Dona Leonor, avó da noiva. E senti algo no meu peito ficar muito quieto e muito claro. Com certeza, eu disse. Fico mesmo aqui. Ele sorriu, aliviado. Virou costas e atravessou as portas altas de madeira, de volta à luz quente e dourada da sala que eu tinha ajudado a encher. As portas fecharam-se, e eu fiquei na entrada fresca de mármore, com 71 anos, a segurar as rosas que eu própria tinha comprado, e percebi que me tinham acabado de mostrar exatamente o meu lugar. O meu nome é Eleonor. O meu marido era o Antônio. Fomos casados durante 44 anos. Ele partiu há 3 anos, na primavera de forma serena, na casa que compramos em 1974, a casa onde o Diogo cresceu, a casa onde eu ainda vivo, a casa que ultimamente se tinha tornado o centro de todas as conversas cuidadosas que o meu filho e a mulher dele tentavam ter comigo. O Antônio tratava das contas, era esse o trabalho dele. Foi guarda-livros e contabilista para uma série de negócios familiares no nosso concelho. 40 anos de livros de registros. E ele costumava dizer que um livro de contas nunca mente. Apenas registra aquilo que as pessoas preferem esquecer. Eu não fazia ideia, ali de pé naquela entrada, da importância que essas palavras iam ter. Abri a pequena caixa, prendi a flor no meu próprio casaco, sozinha, usando o reflexo de uma janela escura, e decidi, sem raiva, e ainda sem um plano, que estava farta de ser invisível. Devem perceber que esta não foi a primeira vez. Foi apenas a mais clara. Durante anos, eu tinha mantido um livro de contas na minha própria cabeça, embora nunca lhe tenha chamado isso. Na minha mente, eu fazia o somatório do que dava e do que recebia de volta. E de alguma forma, era sempre eu a ficar a dever. Era sempre eu quem estava em dívida. Havia 3 coisas que eu dizia a mim mesma que não tinham importância. A primeira era o dinheiro. Quando o Diogo e a Vanessa compraram a casa deles, naquela zona com bons colégios, foram as minhas poupanças que cobriram a diferença de que eles não gostavam de falar. Quando os gêmeos precisaram de aparelhos nos dentes, quando o telhado meteu água, quando a Vanessa quis remodelar a cozinha antes de os pais dela irem lá jantar, havia sempre um cheque silencioso da minha parte. Todas as vezes, e nem por uma vez, recebi um cartão a dizer obrigada. Eu dizia a mim mesma que era isso que as mães faziam. Eu dizia a mim mesma que o importante era dar. A segunda era a casa, a minha casa. Havia 2 anos, desde que o Antônio tinha morrido, que a Vanessa tocava no assunto com delicadeza, sempre com delicadeza, sempre embrulhado em preocupação. Nós só temos medo de te ver assim tão sozinha naquele casarão. Temos tanto medo que caias naquelas escadas. E o Diogo acenava ao lado dela e não dizia nada, o que era em si uma forma de falar. A terceira era o próprio Diogo. O meu filho tinha se tornado num homem que deixava a mulher falar e depois concordava com tudo que ela dizia. A isso, ele chamava manter a paz. Ele teve um bom coração, em tempos. Eu vi-o ficar cada vez mais silencioso, até eu própria já não ter a certeza se esse coração ainda estava na sala.
Eu dizia a mim mesma que tudo isto não era nada. Coisas pequenas, o atrito normal de uma família. Mas uma mulher sabe a diferença entre atrito e erosão. O atrito sente-se. A erosão só se nota quando o chão cede debaixo dos nossos pés. E direi isto sobre o meu filho, porque é justo. O Diogo nunca disse, ele próprio, as coisas cruéis. Ele não precisava de o fazer. Tinha aprendido que, se ficasse calado tempo suficiente, outra pessoa as diria por ele, e as mãos dele continuariam limpas. O silêncio, quando devemos a verdade a alguém, não é neutro. É uma escolha mascarada de rosto amável. E eu deixei usar essa máscara durante 2 anos, porque ele era o meu menino, e eu não queria ver. De pé naquela entrada de mármore, senti o chão começar a ceder. Eu esperei mesmo lá fora, mas não da forma que o Diogo queria. Depois da cerimônia, que eu vi através de uma fresta nas portas altas, de pé ao fundo da sala como se fosse do serviço de catering, os convidados passaram para o terraço para os aperitivos, e eu escorreguei por um corredor lateral até ao bengaleiro para me recompor. Os meus joelhos já não são o que eram. Precisava de 1 minuto, onde ninguém pudesse ver o meu rosto. O bengaleiro partilhava uma parede com um pequeno corredor de serviço atrás do bar. A parede era fina, e através dela, por cima do tilintar dos copos e da afinação do quarteto que eu tinha pago, ouvi a voz da minha nora, clara e descontraída, a falar com a irmã. Não, já está tudo tratado. Depois da lua de mel, vamos finalmente colocar a dona Leonor num sítio com pessoas da idade dela. O Diogo já falou com um agente imobiliário. Só aquele terreno vale uma fortuna. Quer se mande a casa abaixo ou não. Ouviu-se um riso. Um copo a ser pousado. Sinceramente, a parte difícil foi trazer, lá aqui hoje, sem que ela fizesse uma cena. Assim que a casa for vendida, vamos finalmente conseguir respirar. Ela já aproveitou bem aquilo. Fiquei muito quieta, no escuro, no meio dos casacos. Algures, do outro lado daquela parede fina, estava o quarteto de cordas que eu tinha escolhido. Estavam a tocar exatamente a peça que eu tinha pedido. Uma melodia lenta e doce que o Antônio costumava trautear enquanto se barbeava. A música continuou a tocar enquanto a minha nora descrevia a venda da minha casa, de copo de champanhe na mão. Ela já aproveitou bem aquilo, como se a minha casa fosse um cavalo velho mandado para o pasto. Como se os 44 anos do meu casamento não valessem nada. A sala onde o meu filho deu os primeiros passos. A cozinha onde o Antônio e eu comemos 10.000 jantares em silêncio. Tudo isso era só um terreno, um sítio para demolir que valia uma fortuna. Eles já tinham falado com o agente imobiliário. Eles já tinham decidido. Eu tinha pago as flores, o quarteto e o bolo. E enquanto eu estive na entrada, a ouvir ordens para esperar lá fora, eles estavam atrás da parede a dividir a minha casa como se já lhes pertencesse. Eu não suspirei. Eu não chorei. Apertei as mãos uma na outra para evitar que tremessem, e obriguei-me a respirar. E encontrei, por baixo daquela mágoa, algo a erguer-se, fresco e limpo. A coisa que me carregaria através de tudo o que viria a seguir. Parei de estar magoada ali mesmo, naquele bengaleiro, e comecei a ver tudo com clareza. Mas aquela frase apanhada às escondidas era apenas metade do que eu viria a descobrir. A outra metade já estava à minha espera, numa pasta, num escritório de advogados a 3 quilômetros da minha casa, colocada lá por um homem cuidadoso que já tinha partido há 3 anos, e que afinal se andava a preocupar com esta mesma família há muito mais tempo do que eu imaginava. Liguei ao Dr. Henrique na segunda-feira após o casamento. O Dr. Henrique tinha sido advogado do Antônio durante 30 anos. Um escritório pequeno e simples por cima da drogaria local. A mesma alcatifa castanha desde os anos 80. Um homem que vestia casacos de malha e se lembrava dos nomes dos nossos filhos. Quando o Antônio morreu, o Dr. Henrique tratou das coisas simples. A certidão de óbito, as contas. Mas ele tinha me dito nessa altura, com muita delicadeza, que havia mais e que podia esperar até eu estar pronta. Eu não estava pronta. O luto torna-nos lentos. Deixei esperar. Agora, eu estava pronta. O Dr. Henrique mandou-me sentar, serviu-me uma chávena do café, terrível pelo qual era famoso, e tirou uma pasta de uma gaveta trancada. No separador, com a letra quadrada do próprio Antônio, dizia apenas: para Leonor, quando ela precisar.
O seu marido veio ter comigo no outono de 2019, disse o Dr. Henrique, 2 anos antes de nos deixar. Ele não estava doente nessa altura. A dona Leonor deve lembrar-se. Ele esteve forte como um touro durante aquele ano todo. Isto não foi o pânico de um homem a morrer. Isto foi um guarda-livros a fazer aquilo que os guarda-livros fazem. Que é o quê? Perguntei. Notar um padrão, disse o Dr. Henrique, e registá-lo em silêncio. Ele disse-me que o Antônio nunca tinha previsto nada disto. Ele não tinha apontado a Vanessa como a vilã, nem tinha previsto um casamento ou um agente imobiliário. Ele era apenas um homem que passou 40 anos a ver como o dinheiro se movia dentro das famílias. E tinha ficado inquieto. O Dr. Henrique usou essa palavra, inquieto, pela forma como vosso filho começou a deixar outras pessoas tratarem dos números. O Antônio voltava sempre a isso. O Dr. Henrique disse que em cada visita ele regressava à mesma preocupação, a de que, depois de ele partir, a Leonor continuaria a dar, e ninguém ficaria com o registro. E que um dia, o ato de dar seria confundido com o dever de pagar. Por isso, ele não me deixou uma profecia. Ele deixou-me uma estrutura, uma recomendação escrita em linguagem simples, o trabalho legal já todo preparado, e um bilhete escrito pelo próprio punho a dizer que as decisões finais seriam minhas. Todas elas. Ele não ia decidir por mim a partir da sepultura. Ele apenas garantiu que quando eu estivesse pronta a porta se abriria. Ele confiava na sua decisão. Dona Leonor, disse o Dr. Henrique. As palavras dele foram: ela saberá o que fazer. Ela sabe sempre. Eu só quero que o chão debaixo dos pés dela não ceda. Li a recomendação, linha a linha. E depois, uma por uma, assinei. A primeira coisa que fiz foi proteger a casa. O Dr. Henrique confirmou o que o Antônio tinha posto em marcha anos antes. A escritura e o registro predial estavam apenas em meu nome, limpos, sem coproprietários, sem penhoras, sem reivindicações registradas, sem qualquer interesse legal por parte do Diogo, da Vanessa ou de qualquer outra pessoa. O que quer que eles tivessem dito a um agente imobiliário, tinham dito a um estranho sobre uma casa que não possuíam. Mas confirmar não era suficiente para mim. Eu queria que ficasse nos registros, onde qualquer pessoa que fosse procurar pudesse ver. Então, o Dr. Henrique fez-me assinar uma declaração de propriedade exclusiva e um aviso formal para ser entregue na conservatória nessa mesma semana. O meu nome, a minha propriedade total, a minha proteção carimbada nos registros públicos para sempre. Se alguém fosse pedir uma certidão da minha casa, a primeira coisa que ia encontrar era eu. Assinei a confirmação e a entrega na conservatória. O registro não é a mesma coisa que a presunção, tinha o Antônio escrito na margem. Agora eu compreendi o que ele queria dizer. A segunda coisa que fiz foi reestruturar o testamento. A recomendação do Antônio era simples e justa, e eu adotei-a. Quando eu partisse, a casa e a maior parte das nossas poupanças iriam saltar o Diogo por completo. Passariam para a cota disponível a favor dos meus 2 netos, a Inês, a noiva, e o irmão mais novo, o Miguel, em partes iguais, guardados para eles até que cada um completasse 25 anos, sem favorecer um em detrimento do outro, iguais. O Miguel, o mais sensato dos 2, aquele que ainda telefonava só para conversar. Nomeei-o como o futuro administrador de bens, não porque fosse receber mais, mas porque eu sabia que ele ia guardar tudo com cuidado. Assinei o documento. A terceira coisa foi a autoridade, e esta foi a que me fez parar. O Diogo, nos anos moles a seguir a morte do pai, tinha sido adicionado a uma conta bancária para emergências, e tinha o nome dele numa procuração que ele me encorajou a assinar sem ler. O Dr. Henrique colocou o documento de revogação à minha frente e pousou a caneta. E pela primeira vez em toda a tarde, a minha mão não se mexeu. Porque assinar aquilo significava algo que eu ainda não me tinha permitido sentir. Significava admitir a tinta que eu já não podia confiar no meu próprio filho para agir em meu nome. Não era um estranho, era o meu menino. Aquele de quem eu cuidava quando tinha febre. Aquele cuja primeira palavra foi colo, porque queria sempre estar agarrado a mim. A minha caneta pairou sobre a linha, e eu senti o peso total de uma mãe a retirar a autoridade ao seu próprio filho. Não há forma indolor de fazer isso. Não há versão desta história em que o coração não se parta ao meio.
O Dr. Henrique não me apressou. Ele é um homem paciente. Apenas disse em voz baixa: leve o tempo que precisar, Dona Leonor. A decisão continua a ser sua, até que a tinta seque. Respirei fundo e assinei. A procuração, o acesso às contas, o poder que ele tinha acumulado silenciosamente sobre mim. Tudo apagado pela minha própria mão. E isso custou-me mais do que todo o resto junto. Uma assinatura revogada é uma coisa pequena e silenciosa, mas não parece pequena quando o nome que estamos a revogar é o nome que nós próprios demos. A quarta coisa foi o dinheiro em si. O Dr. Henrique enviou-me a um gestor bancário chamado Sr. Jorge, no balcão da avenida. Um homem de fala mansa que conhecia o Antônio há anos. Sentei-me à secretária dele e disse-lhe claramente o que queria. O Diogo removido como titular de todas as contas que tinham o nome dele. E novas contas abertas apenas em meu nome, com os netos nomeados no lugar que lhes pertencia. O Sr. Jorge não perguntou por quê. Ele estava na banca há tempo suficiente para saber que quando uma mulher da minha idade aparece com uma pasta e as costas direitas, ela já fez o luto no outro lado, e não está ali para ser dissuadida de nada. Ele imprimiu os formulários. Li cada linha, um hábito que chegou tarde e que me custou caro. E assinei. Há uma coisa que não vos dizem sobre o facto de sermos subestimados durante anos. Quando finalmente nos sentamos a ler os papéis, descobrimos que os números nunca foram complicados. Apenas nos tinham sido escondidos. A equipa do banco carimbou cada página. A funcionária responsável, uma mulher serena, pressionou o selo no papel com um clique pequeno e firme. E cada clique soava-me como uma fechadura a trancar, o que me lembrou de algo. A caminho de casa, parei e liguei a um chaveiro, o Fernando, da loja da Rua do Comércio. Pedi-lhe para me encontrar lá em casa na manhã seguinte, para mudar todas as fechaduras. Ele fez o serviço em menos de 1 hora. Entregou-me as 3 únicas chaves nas mãos e disse: aqui não entra ninguém que a senhora não deixe entrar. Paguei-lhe, agradeci e fiquei de pé na minha própria entrada a segurar as minhas próprias chaves. Se alguma vez assinaram o vosso nome num papel e sentiram a sala inteira ficar em silêncio dentro de vocês. O silêncio de uma casa. O silêncio de quando uma tempestade finalmente passa. Então já sabem o que aconteceu a seguir. Havia mais uma coisa na pasta do Antônio. Uma carta fechada, com o meu nome na frente. Eu não a abri no escritório do advogado. Trouxe-a para casa. Fiz uma chávena de chá na minha própria cozinha, na minha própria casa, com as suas novas fechaduras. Sentei-me na cadeira do Antônio junto à janela e abri a carta ali. Leonor começava com aquela letra quadrada que eu amei durante 44 anos. Se o Henrique te está a entregar isto, então eu não estou aí para o dizer em voz alta, e lamento por isso. Não há maneira suave de escrever esta frase, por isso escrevo-a de forma simples, como escrevo tudo. Quero dizer-te, porque preparei tudo isto, porque não quero que penses que eu estava a prever um desastre. Não estava. Não sou bruxo. Sou guarda-livros. Mas passei a minha vida a observar como o dinheiro se move nas famílias. E reparei numa coisa. Quando uma pessoa é sempre a dar e ninguém a nota, o dar deixa de ser uma dádiva e passa a ser esperado. E depois, um dia, já nem sequer é esperado. É apenas assumido, torna-se invisível. E a pessoa que deu tudo passa a ser tratada como se devesse alguma coisa a alguém. Comecei a preocupar-me com isso em relação ao Diogo há uns anos. Não que ele seja um mau homem. Não é. Mas ele deixou de fazer as suas próprias contas, Leonor. Ele deixa que outras pessoas lhe digam o que os números significam. Eu consult. Tu vais dar, e vais dizer a ti mesma que não custa nada. E nunca vais guardar o registro. Por isso, eu guardei-o por ti. É só isso. Isto é o registro. O chão debaixo dos teus pés. Não te estou a dizer o que deves fazer com nada disto. És a pessoa mais inteligente que já conheci. E não precisas de um homem morto a decidir a tua vida. O que quer que decidas, decide por ti mesma. Assina tu mesma. E não deixes que ninguém, nem mesmo eu, te diga que o teu nome não pertence no papel. A casa é tua, sempre foi tua. Foste tu que fizeste dela um lar. Não deixes que ninguém te convença a sair da tua própria porta. Amei cada dia banal que passei contigo. Antônio. Li a carta 2 vezes. Depois fiquei sentada muito tempo, enquanto o chá arrefecia
e a luz se movia pelo chão. Eu não chorei como tinha chorado no funeral dele, a partir de um lugar de destroços. Chorei da maneira como choramos quando alguém finalmente diz a verdade em voz alta e percebemos que estivemos anos à espera de a ouvir. Não era fraqueza, era o oposto. Cada lágrima parecia estar a lavar o nevoeiro de uma janela. Ele não me tinha salvo, tinha feito algo melhor, tinha confiado em mim para que eu me salvasse a mim própria, e tinha garantido que eu teria as ferramentas para o fazer. Essa é a diferença entre um homem que quer ser um herói e um homem que quer que a sua mulher se mantenha de pé pelos seus próprios meios quando ele partir. O Antônio nunca quis ser o meu herói. Ele só quis que o chão debaixo de mim não cedesse. Olhei em redor da cozinha. A tigela azul lascada no balcão, o calendário ainda virado para o mês em que ele morreu, porque eu nunca tivera coragem de mudar. A luz da tarde a entrar, exatamente da mesma forma como entrava há 44 anos. Tudo naquela casa tinha uma memória dobrada lá dentro, e eles queriam vendê-la como um pedaço de entulho, um terreno, uma fortuna. Sequei os olhos. Encontrei um pequeno caderno em branco na gaveta da secretária dele, um dos cadernos novos. Abri-o na primeira página e comecei, naquela mesma tarde, a manter o meu próprio livro de contas. Eles descobriram sobre as fechaduras primeiro. É sempre assim que acontece. O Diogo ligou a uma quinta-feira. Eu conseguia ouvir a Vanessa no fundo, assoprar-lhe o que devia dizer. E consegui ouvir o momento exato em que a chave dele não rodou na minha porta. Mãe, a minha chave não está a dar. Aconteceu alguma coisa às fechaduras? Mudei-as, respondi. Uma pausa. Por que é que fizeste isso? Porque as fechaduras são minhas, disse eu. E a casa também. Ouvi a Vanessa pegar no telefone. A voz dela soou calorosa como sempre. A preocupação espalhada em camadas grossas. Oh, dona Leonor, nós só estamos preocupados consigo aí tão sozinha. E se a senhora cair? E se houver uma emergência e não conseguirmos chegar até si? Nós só queremos o que é melhor para si. E aqui serei justa com ela, porque ninguém é um desenho animado. Alguma parte da Vanessa podia mesmo acreditar naquilo. As pessoas podem preocupar-se que caias nas escadas e cobiçar a tua casa ao mesmo tempo, sem nunca perceberem que os dois sentimentos andam de mãos dadas. É por isso que é tão difícil de ver chegar. A crueldade veste o casaco da preocupação. E o casaco é de lã verdadeira. Eu sei que vocês se preocupam que eu caia, disse eu. Eu também vos ouvi no casamento, atrás do bar, a falar com a tua irmã sobre pôr-me num sítio qualquer, e sobre o agente imobiliário, e quanto valia o terreno. O silêncio do outro lado da linha foi total. Mesmo a Vanessa não tinha um guião para aquilo. Vocês queriam o melhor para mim, repeti eu, e deixei as palavras assentarem por um momento. Vanessa, eu já criei um filho. Eu sei a diferença entre querer o melhor para alguém e querer essa pessoa fora do caminho. A primeira pergunta o que eu quero. A segunda liga a um agente imobiliário. E ali, pela primeira vez, algo nela quebrou. Quando ela voltou a falar, o verniz tinha desaparecido da voz. E o que estava por baixo surpreendeu-me. A senhora não sabe como é, disse ela baixinho, quase para si própria, estar ali ao lado dos meus pais, da família Vasconcelos, com o clube deles e o barco e o apelido deles na ala do hospital. Em todos os eventos de família, eu vejo o Diogo encolher-se, e eu encolho-me ao lado dele. Eu só queria um dia em que parecêssemos pertencer ali. Um dia em que ninguém precisasse de saber quem pagou o quê. Não era um pedido de desculpas, mas era a primeira coisa honesta que eu ouvia dela em anos. E aterrou num lugar real. Uma mulher com tanto medo de parecer pequena vai passar a vida inteira a tentar diminuir as outras pessoas, sem nunca se sentir um centímetro mais alta por isso. Senti algo próximo da pena atravessar-me. Mas pena não é permissão. Eu não vou levantar a voz, disse eu. Nunca vi utilidade nisso. Vou apenas dizer-te como as coisas estão. E depois vou desligar e acabar o meu chá. O livro de contas mostra quem deu e quem tirou. E eu decidi parar de mentir a mim mesma sobre quem eu tenho sido nesta história. A casa é minha. Está na escritura apenas em meu nome. E agora também está registrada formalmente na conservatória. Não há coproprietários, nem assinaturas vossas. O que quer que tenhas dito ao teu agente imobiliário,
Falaste sobre algo que nunca foi teu para vender. E quando ele for verificar, é exatamente isso que vai encontrar. Deixei que ela absorvesse isso antes de continuar, porque a parte seguinte era a que mais importava. Também mudei o meu testamento e as minhas contas. Quando eu partir, tudo vai para Inês e para o Miguel em partes iguais, guardado para eles até serem adultos. E o Miguel fica responsável por isso. Saltou a vossa geração. Não por maldade, Vanessa. Por aritmética. Não podes herdar uma casa que já trataste como se estivesse vendida. Ouvi a voz do Diogo quebrar ali, encolhida sob a voz da mulher. Mãe! E aqui, parei de falar com ela e dirigi-me apenas ao meu filho. Tu mandaste-me esperar lá fora, disse-lhe eu, no casamento da tua própria filha. Com flores e bolo e música, tudo pago com o meu dinheiro. Tu olhaste para mim e mandaste-me esperar lá fora para que o fotógrafo tivesse uma imagem mais limpa. Eu tenho pensado muito sobre isso. E o que decidi foi isto. Há pedidos de desculpas que precisam de ser guardados durante um tempo antes de poderem ser aceites. Eu não estou pronta para ouvir o teu. Isto não é crueldade. É apenas a verdade sobre o ponto onde estamos. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez em anos, ele não deixou a Vanessa responder por ele. Tu sabes onde eu moro. Acrescentei, o número de telefone é o mesmo. Eu não vou a lado nenhum. Mas a partir de agora, terás de bater a porta como qualquer visita. E desliguei o telefone com suavidade. Não foi um estrondo. Foi apenas uma porta a fechar na sua própria dobradiça silenciosa. Foi a Inês quem veio primeiro. E veio sozinha. Apareceu num sábado, 3 semanas depois da lua de mel. Sem marido, sem a mãe e sem intenções escondidas que eu conseguisse ver. Ficou no meu alpendre, parecendo mais nova que os seus 24 anos, e disse: Avó, posso entrar? Eu não quero nada. Só preciso de me sentar na sua cozinha um bocado. Eu deixei-a entrar. Eu ainda tinha as coisas para o almoço. O Antônio fazia sempre aos netos uma tosta mista na frigideira, cortada em triângulos como ele gostava, e com uma tigela de sopa quente a acompanhar. Fiz-lhe isso sem perguntar. Certa hospitalidade não precisa de menu. Ela comeu metade antes de conseguir falar. Depois disse: Eu não sabia, avó. Juro que não sabia que a avó tinha pago tudo. A mãe disse-me que as flores e o bolo eram da parte dos Vasconcelos. E eu não sabia que a tinham obrigado a esperar lá fora. Eu andei à sua procura durante as fotografias. Perguntei onde estava, e o pai disse que a avó não se estava a sentir bem e que tinha ido para casa descansar. Deixei aquilo ficar entre nós. Ele tinha lhe dito que eu tinha ido para casa. Ele nem sequer conseguia dar-lhe a versão verdadeira da sua própria insensibilidade. Eu soube depois, disse ela, com o queixo a tremer. Um dos empregados do serviço contou-me. E tenho me sentido doente desde então. A avó pagou meu casamento todo e eles esconderam-na no bengaleiro. O avô teria. Ela parou. O avô teria odiado isto. O teu avô, disse eu. Não teria dito nada no casamento. E depois, em silêncio, faria exatamente o que eu fiz. Sorri um pouco. Éramos mais parecidos do que as pessoas pensavam. Ela riu, com os olhos úmidos. Lembra-se de quando ele me ensinou a gerir um livro de despesas? Eu tinha o quê? 9 anos? Ele fez-me um caderninho a brincar, e eu tinha de anotar toda a semanada e todos os chocolates que comprava. Eu achava que era a brincadeira mais aborrecida do mundo. Ele fazia isso com toda a gente que amava, respondi. Era assim que ele o demonstrava. Ele queria que as pessoas que amava soubessem sempre exatamente o que lhes pertencia, para que ninguém nunca lhes pudesse dizer o contrário. A Inês ficou calada e percebi que ela estava a entender algo sobre as últimas semanas que não tinha compreendido antes, que a brincadeira aborrecida do caderno de contas e a mudança das fechaduras eram o mesmo ato de amor, vestido com roupas diferentes. Ela olhou para mim durante muito tempo. O Miguel também sentiu que algo estava mal, sabe? Ele disse que o dia todo pareceu estranho. Tem andado mais calado que o costume. Desde quando? Pois é, não disse nada, mas anotei na minha cabeça qual dos netos também tinha sentido vazio. Não falei a Inês sobre o testamento naquela tarde. Não era o momento, e não tinha sido para isso que ela ali tinha ido. Ela não tinha vindo para ser herdeira. Tinha vindo porque estava envergonhada dos pais. Porque amava a avó.
E porque queria uma tosta mista cortada em triângulos, na única cozinha, onde ainda se sentia a rapariga que costumava ser. E isso era o suficiente. Era tudo. Antes de se ir embora, lavou o próprio prato no meu lava-loiça, coisa que a mãe dela nunca tinha feito uma única vez, e abraçou-me à porta durante muito tempo. Eu venho visitá-la, disse ela. Visitar a sério, não porque alguém me diga para o fazer. Vou gostar disso, respondi. E era a mais pura verdade. Os meses seguintes foram tranquilos. E tranquilidade era o que eu queria. A casa não foi vendida, e foi o registro legal que impediu a venda, não a sorte, nem qualquer descuido deles. Quando o agente imobiliário da Vanessa pediu a certidão na conservatória antes de listar o imóvel, lá estava tudo, entregue na semana a seguir ao casamento. A escritura apenas em meu nome, a minha declaração, o meu aviso formal. Tudo carimbado e tornado público. Ele ligou ao Diogo, soube mais tarde, e fez a única pergunta que acabou logo com a conversa. Quem é que está, exatamente, a vender esta casa? Eles não tinham resposta para dar. Eu tinha acabado com o assunto com uma assinatura, semanas antes de eles saberem que a história tinha chegado ao fim. O casamento do Diogo e da Vanessa seguiu para um lugar privado e tenso que eu decidi não acompanhar. Isso era problema deles, não meu. Foi o Miguel quem me surpreendeu. O meu neto, com 22 anos, calado. O tipo de jovem que repara em muito mais do que diz. Começou a aparecer aos domingos ao final da tarde. Não para ver como eu estava da forma que o pai dele dizia. Como se eu fosse um fogão que alguém se esqueceu aceso. Ele vinha para se sentar. No primeiro domingo, apareceu com um saco dos rebuçados peitorais do Dr. Bayard, daqueles que o avô costumava guardar na carrinha, e pousou-os na mesa entre nós, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pensei que a avó fosse ter saudades disto, disse ele. Não falamos sobre o casamento, nem sobre as fechaduras, nem nada disso. Durante muito tempo, não. Ele arranjou a perna a abanar da cadeira da cozinha, sem ninguém lhe pedir. Reparou que a luz do alpendre estava a piscar e trouxe uma lâmpada na semana seguinte. E uma noite, enquanto limpava a louça que eu lavava, disse, sem olhar para mim: desde quando é que a avó se senta na última fila? Foi nisso que não parei de pensar no casamento. Aquilo não bateu certo. Não, disse eu. Não bateu certo para mim também. E foi só isso. Mas a vê-lo consertar coisas em silêncio, da maneira que o Antônio costumava fazer. Eu compreendi exatamente porque eu tinha nomeado para cuidar do patrimônio um dia. Não porque ele fosse devido, mas porque ele era o tipo de pessoa que aperta a perna solta de uma cadeira sem lhe pedirem, e que repara quando alguém que ama foi movido para o fundo da sala. É desse tipo de pessoa que se precisa para cuidar do que importa depois de partirmos. Mas há um pequeno detalhe sobre o Diogo que vou contar-vos, porque é a isso que eu me agarro. O Diogo telefonou-me num domingo de outono, não para discutir, não com a Vanessa no fundo, apenas para conversar. Ele estava desajeitado, tinha se esquecido de como fazer. E quase no fim da chamada, mencionou que tinha passado de carro no domingo e visto a luz do meu alpendre acesa. E disse, sem parecer reparar no que estava a dizer, fiquei contente por ver a luz acesa na casa da mãe. Casa da mãe. Não a casa, não a propriedade, não o terreno. Ah, casa da mãe. Foi uma coisa pequena. Só uma palavra, na verdade. Não sou ingênua ao ponto de chamar a isto uma viragem completa. Um homem não desfaz anos num único domingo. E eu ainda não decidi se o pedido de desculpas dele quando chegar de vez será um pedido que eu consiga aceitar. Essa porta ainda está encostada, não está aberta. Mas ele chamou-lhe a casa da mãe. E ele sabe que não pode entrar sem bater. E a Inês visita-me de 2 em 2 semanas. E o Miguel telefona só para conversar. Eu não estou sozinha. Deixem-me ser muito clara em relação a isso, porque sei que esse é o medo que se esconde debaixo de todos os outros. Eu não acabei sozinha. Tenho o café terrível do Dr. Henrique, e a chave suplente do Fernando, e o pequeno carimbo da conservatória, e a dona Carolina, a vizinha do lado, e 2 netos que me escolheram. Estou sozinha na minha casa, da mesma forma que um capitão está sozinho num navio que tem orgulho de comandar. E isso é uma coisa completamente diferente. Esta noite, estou sentada na cadeira do Antônio à janela, com o meu chá, o meu pequeno caderno e a luz do alpendre acesa. Alguém me perguntou, não há muito tempo, como consegui manter-me tão calma durante tudo isto?
O casamento, o bengaleiro, as fechaduras, os telefonemas, como se a calma fosse uma espécie de rendição. Mas a calma nunca foi uma rendição. A calma foi a arma. Uma voz levantada ter-lhes-ia dado uma cena para comentar. Uma forma de fazer de mim o problema. O silêncio e uma assinatura não lhes deram nada a que se agarrar. Eu não gritei com meu filho para o tirar do testamento. Apenas assinei o meu nome no lugar a que pertencia, pela minha própria mão, e deixei o papel fazer o que o papel faz. Eles disseram-me para esperar lá fora. E eu esperei. E enquanto esperava, li cada linha daquilo que o meu marido me tinha deixado, e assinei o meu caminho de volta à minha própria porta. Às vezes, a dignidade não chega aos gritos. Peguei no caderno e escrevi a linha de hoje, pelo meu próprio punho. Sentaram-me no fundo da minha própria família e disseram-me para esperar. Eu esperei apenas o tempo suficiente para me lembrar que a porta sempre foi minha. E agora, sou eu que decido quem passa por ela. No parapeito da janela, por cima da cadeira do Antônio, as rosas secaram. Agora estão castanhas. As rosas brancas da lapela que prendi a mim mesma numa janela escura, enquanto meu filho esperava que eu desaparecesse. Nunca as deitei fora. De todas as flores que paguei naquele dia caro, são as únicas que foram realmente minhas, porque fui eu que as escolhi, e fui eu que as guardei. A casa está segura. Os miúdos vão tê-la de forma justa quando chegar a hora. O Antônio tinha razão sobre tudo, e a parte mais bonita é que ele nunca precisou de o dizer em voz alta. Apenas garantiu que o chão debaixo de mim seria firme. E depois confiou que eu conseguiria manter-me de pé. Acabei o meu chá. Apaguei o candeeiro. Subi as minhas próprias escadas, na minha própria casa, sem cair. E dormi a noite inteira.